Gênesis, capítulo 1. No versículo 1: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Verso 6: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Verso 7: E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Verso 8: E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. Verso 9: E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. Verso 10: E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Gênesis, capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Verso 12: E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13: E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Verso 14: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Verso 15: E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Verso 16: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Verso 17: E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Verso 18: E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Verso 19: E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Verso 20: E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus.